O que eu posso te falar, o que eu posso te afirmar é que eu não vetei absolutamente nada, porque não tinha nada contratado. Ninguém veta o que não tem. Eu não vetei nada. Não tive nenhum contato oficial com o Flamengo. O clima do Flamengo pegando fogo, não tem ninguém para substituir o Arrascaeta. E aí fica a pergunta: por que o Flamengo não quis contratar o Renato Augusto? Acabou o dinheiro. Foda-se o pênalti. O Campeonato Carioca tem que acabar. Nós vamos brincar no Campeonato Brasileiro. E você foi melhor que Messi e Maradona, né? Foi. Exatamente isso. E bem longe. Não é pouco não. Urubu, otário. Quem tem o Túlio não precisa do Romário. Inacreditável futebol clube é uma bobagem que vocês têm. O respeito voltou. Ponto. Que merda. Opa, e aí antenado, beleza? Eu sou o David Sharp e você está no canal dos Antenados na Jogada, que torcemos sem parar. Antenado, muito obrigado pela sua inscrição, muito obrigado também se você ativou o sininho e esmaga aí o botão de like para ajudar a gente. E também se você comenta, compartilha o nosso vídeo, ajuda o nosso canal a crescer. Você sabe que pra você é de graça, pra gente aqui vale muito, então valeu demais. Olha só, clima pegando fogo no Flamengo, clima quente, conturbado. E a pergunta que não quer calar é: quando volta o Arrascaeta? Ainda mais agora dessa lesão do Pedro, questão toda do departamento médico, demite, não demite, Braz dá entrevista, depois o presidente manda proibir, não manda, ele não dá mais entrevista, enfim, um caos. E a pergunta que não quer calar, além, dessa de quando volta o Arrascaeta, é quem pode substituir o Arrascaeta? Porque não tem, o Flamengo não tem jogador para substituir, e você sabe que eu perguntei, se você não sabe, você pode clicar aqui no card e ver a pergunta que eu fiz para o Renato Gaúcho após a coletiva, depois do Fla-Flu, na coletiva pós-Fla-Flu, perguntando por que ele não colocou o Vitinho, desde o começo, no lugar do Andrés, que já não vinha jogando nada. Então dá uma olhada, o cara tá totalmente perdido. Quando o Renato Augusto fechou com o Corinthians, no dia 22 de julho, o Flamengo estava voando, estava com jogadores ali, todos os jogadores principais à disposição, estava dando sua goleada, então isso ficou despercebido. Muita gente ali não ligou, a maioria não ligou. Mas agora você tá vendo, antenado, que faz falta. O cara tá fazendo falta. Até porque o Renato Augusto, além de um grande jogador, tecnicamente, está mostrando que tá bem fisicamente no Corinthians, está jogando todos os jogos e está jogando bem. O cara, ele é muito identificado com o Flamengo, ele é rubro-negro de coração, mesmo quando já não jogava mais no Flamengo, ele ia aos jogos no Maracanã. Enfim, o cara já se declarou para o Flamengo milhões de vezes e o cara já tentou voltar para o Flamengo em outras oportunidades e o Flamengo não quis. Dá uma olhada aí. Eu falei, virei pro Carlos, meu empresário, falei, Carlos, o negócio é o seguinte, eu dei minha palavra, que é dar primeira preferência ao Flamengo. Então, liga pro Flamengo. Ligou pro Flamengo, o Flamengo na época tava troca de presidência, não, a gente não quer. Falei, eu fiz o meu papel. Liguei, agora a gente ainda tá estruturando, a gente não sabe o que vai querer, aquela coisa toda, tá bom. E depois, em 2014, quando, aquela época que, ou joga o Jadson, ou joga o Renato, não pode jogar os dois, não pode jogar os dois. E aí teve uma história que chegou até mim, que na época o Corinthians queria o Lodeiro, que estava no Botafogo, e que os caras queriam fazer uma troca com o Botafogo. Queriam me jogar o Botafogo e ficar com o Lodeiro. Eu falei, não, se for pra eu sair por empréstimo, eu vou pro Flamengo. Porque eu tenho uma história, não tem porquê. E aí eu bati de novo no Flamengo. A gente sentou, conversou, ele falou, não, vamos conversar. Então, a gente vai conversar, vamos falar com o presidente e a gente te liga. Eu falei, tá bom. E ali deu uns 2, 3 dias, se eu não me engano, aí eles ligaram e falaram, a gente não quer não. Eu falei, quer saber de uma coisa? Agora eu não saio mais do Corinthians, vou ficar aqui, vamos ver no que vai dar. Programa do Benja, aqui com o Benja, extinto programa na Fox Sports. Mas então... E além do mais, o cara joga em todas as posições do meio de campo pro ataque, já jogou em todas. De volante até de centroavante na China, como ele mesmo disse. E aí, ele não poderia ser importante para substituir o Arrascaeta? Para ser uma opção, já que o Flamengo não tem nenhuma que está prestando, que está valendo? E aí você vai me comentar aqui, você vai me dizer, me responder aqui nos comentários e a gente vai responder a cada comentário que você fizer. Valeu demais, isso ajuda também muito aqui o engajamento do nosso canal, então participa, bora trocar essa ideia.
Baseado nisso, meu amigo antenado, eu liguei nesse dia 22 de julho para o Marcos Braz, porque a informação que eu tinha recebido é a seguinte, que o Flamengo já estava acertado com o Renato Augusto. Aliás, todo mundo, né, ainda mais esses blogueiros, youtubers, né, que cobrem o Flamengo, esses influenciadores, todos eles deram como certa a contratação. Dá uma olhada. No ditado popular do futebol, virtualmente o Renato Augusto é jogador do Flamengo. É uma contratação que depende muito mais do Renato do que do Flamengo. E a partir daí, liguei para o Marcos Braz porque a informação que eu tinha recebido de uma fonte ligada ao Renato Augusto, próxima ao Renato Augusto, era de que o Flamengo tinha acertado realmente com o jogador, mas logo depois o Marcos Braz teria vetado a contratação, sabe-se lá por quê. Essa informação que eu tinha recebido, né? Que eu tinha recebido por telefone. A partir daí, o que eu fiz? Eu liguei para o Marcos Braz, né? Insisti, falei que era uma informação importante, né? Que eu tinha que apurar com ele. Ele atendeu e ficou comigo no telefone falando várias coisas importantes, dando várias explicações. Só não disse exatamente por que o Flamengo não quis jogador. Na verdade disse, né? Porque o Flamengo estava com foco em 2 jogadores na época e nenhum deles era o Renato Augusto. Mas é isso aí, o Marcos Braz deu várias declarações importantes que você confere agora. E uma delas, olha, me deixou lisonjeado, dizendo que respeita muito o nosso trabalho aqui no canal, que respeita muito o profissional que eu sou. Isso me deixa lisonjeado, até porque o vídeo aqui que mais bombou no canal, que saiu inclusive na Fox, lá no programa lá da tarde, que tinha, acho que, como é que era, Fox Sports Rádio, a minha entrevista exclusiva com o Marcos Braz. Foi o vídeo mais bombado aqui no canal, quase 100 mil views. E você vai ouvir tudo conferindo aí imagens do Renato Augusto no Benjinguan, time dele lá na China, como ele fez a diferença lá, e também você vai, óbvio, conferir imagens dele aqui no Flamengo, quando foi revelado até sair em 2008, beleza? Então a partir de agora, fique ligado. O que eu posso te informar, o que eu posso te afirmar é que eu não vetei absolutamente nada, porque não tinha nada contratado. Ninguém veta o que não tem. Eu não vetei nada. A gente está há 2 meses, o Departamento de Futebol Profissional do Flamengo está 1 mês e meio atrás de 2 jogadores. O Thiago Mendes e o... Thiago Mendes e Kennedy. Isso, exato. Então, se qualquer coisa que você que possa ter um veto, seria em cima disso aí, que é onde de fato o Flamengo está. Eu não tenho a informação que eu vetei nada. Não é o Renato Augusto, eu não vetei nada. Mas então qual é a sua versão para a não contratação do Renato Augusto, que tanta gente dava como certa, inclusive os próprios blogueiros aí do Flamengo, Gustavo Henrique e tudo mais? Não, dava como certo, não sei, não tem isso não. Dava como certo o Jorge Jesus aí também há 1 mês atrás, o Barbieri. Eu não vi ninguém cravar de Renato Augusto contratado. Não procede essa informação. Mas se eu não achasse que eu não tinha que, se eu não achasse que fosse pertinente a tua pergunta, ou se eu não achasse que eu não te respeitasse, eu nem te atendia, porra. Como eu faço com a porrada aí. E eu te agradeço, até porque... A porta para fechar, ela tem que estar aberta. Em nenhum momento se teve um avanço grande nessa contratação. E outra coisa, deixa eu te falar um negócio. Não vai nessa informação que ele ganha 700 mil reais por mês lá no Corinthians, não, que tu tá errado também. Ele ganha muito mais do que isso aí. Ele vai ganhar muito mais do que isso aí. Entendeu? Então, assim, cara, não tem nada. O Flamengo tá atrás de 2 jogadores aí, cara. De repente, se não conseguisse, era uma puta opção, cara, entendeu? Só que o Flamengo tá atrás de 2 jogadores. Eu vi esse garoto, deixa eu te dar uma informação. Esse garoto subiu. Eu tava no 2006. Eu estava perto, eu era diretor de futebol do Flamengo, cara, quando ele subiu. Era uma outra coisa do Flamengo, era uma outra estrutura. Sim, eu lembro. Eu estava em Manaus quando esse garoto foi lá se apresentar ao elenco do Flamengo profissional. Estava fazendo uma intertemporada porque tinha
tinha parado para a Copa do Mundo. E o Flamengo ia voltar, depois da Copa do Mundo de 2006, para disputar a Copa do Brasil com o Vasco. Isso, então, assim, isso mesmo. Ele foi trazido às pressas, eu lembro, com 18 anos. Ele subiu na final. Outro dia eu encontrei ele no shopping, eu estava com meu filho. Aí uma porrada de mentirosos, uma porrada de nego, deve ser perto dos que também te informam, falavam que eu estava almoçando com ele, que eu estava acertando com ele. Eu encontrei ele no Village Mall, estava eu, meu filho, estava tomando um café. Ele sequer sentou, ele estava em pé, passou, ficamos assim uns 10 minutos conversando. Eu perguntei da situação dele lá, a situação dele ainda não tinha sido resolvida. A situação do Renato Augusto resolveu agora, parece que há 10 dias atrás, entendeu? Não, eu sei, mas eu pergunto em relação à sua versão da não contratação do Renato Augusto. Porque qual é a versão oficial do Flamengo para não contratar o Renato Augusto? Porra, mas qual é a versão oficial do Flamengo para não contratar o Messi? O Cristiano Ronaldo? Porra, qual é a versão oficial para não contratar sei lá, o Mourinho, o Jardim? Não tem essa, porra. Não tem. A versão oficial é igual a do Messi. E aí, o que a gente... E o Gerson e o Renato Augusto jogam na mesma posição? O Renato Augusto já jogou de volante no Corinthians, jogou de volante na seleção, o Gerson joga também de meia, enfim. São ambos jogadores polivalentes do meio, pelo menos é o que... Graças a Deus, tem muita gente que acha que o Renato Augusto e o Gerson são a mesma posição. Isso é sinal que eu vou ficar reinando aí por bastante tempo no futebol. Porque é um mongoloide quem acha isso. Mas a torcida inteira do Flamengo estava achando isso, cravando todas as thumbnails eram... O Gerson já tem substituto, Marquinhos. Não estou falando da torcida do Flamengo. Eu estou te falando que o Renato Augusto não joga na mesma posição que o Gerson. É isso que eu estou falando. Na sua visão, o Renato Augusto joga em qual posição? Atacante, como ele jogou com o Joel em 2007? Joga onde ele jogou na Copa do Mundo. O cara falou que o Renato Augusto e o Gerson não jogam na mesma posição. Que figura! Posição que ele joga é a posição que ele jogou na Copa do Mundo. Que posição é essa, Marcos Braz? Figuraça, Marcos Braz. Cara, é o gelo no sangue. Cara, realmente é um excelente dirigente, tá aí, né, reinando, como ele mesmo diz. Mas, enfim, nessa eu acho que ele se equivocou. Mas acontece, né? É isso, Antenado. Valeu demais. Muito obrigado por estar assistindo até aqui. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência, pelo seu carinho. Valeu demais por compartilhar, por esmagar o botão de like, por se inscrever e até uma próxima. Aqui nós somos os Antenados na Jogada e nós torcemos sem parar. Valeu, fui!